Amém, queridos? Quantos aqui de vocês já assistiram o desenho A Era do Gelo? Põe aí para nós, Laís, para o pessoal lembrar. Olha lá, A Era do Gelo. Já assistiram? Lembram do... Deixa eu ver se eu estou bom de nomes. O Manfred, o Diego, o Cid é a preguiça. E aquele esquilo ali, dinossauro, que vivia correndo atrás da nós. E é muito engraçado, né, essa série de desenhos, acho que eles já lançaram 4 desenhos, e fala ali sobre um mundo em que aqueles animais estão buscando alguma forma de sobreviver no meio de uma era de gelo. O mundo foi acometido por um tempo de muito frio e eles procuram sobreviver a um desenho muito engraçado, muito curioso. E já vocês vão entender por que a gente está falando sobre a Era do Gelo. Na verdade, esse é o tema da nossa mensagem dessa manhã, a Era do Gelo. E de onde que nasceu essa mensagem? Eu estava, nesses tempos atrás, orando, buscando a Deus, e com alguns questionamentos no meu coração, especialmente sobre pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que estavam congregando, e de repente essas pessoas já não estavam mais, se afastaram, e essas pessoas começaram a ser atraídas por coisas desse pensamento da presente era. As pessoas foram fazendo concessões, deixando o seu compromisso, a sua lealdade a Deus, e foram se afastando, e daqui a pouco já não estavam mais servindo a Deus. E eu fiquei pensando, por que isso acontece, Senhor? Se as pessoas um dia tiveram uma experiência com o Senhor é tão maravilhoso, não há nada que nós possamos ter de melhor do que o Senhor. Enquanto eu orava e questionava e perguntava ao Senhor, e me sentia um pouco triste por pessoas que a gente conheceu, pessoas do nosso relacionamento, ou às vezes até ministros, pastores que um dia serviram a Deus e hoje estão afastados da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor. Enquanto eu orava e perguntava, me veio ao coração essa doce voz que dizia assim: meu filho, eu avisei que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Eu ouvi isso tão nítido, queridos. Meu filho, eu declarei que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E aquele versículo ficou ali ressoando em meus ouvidos. E quando eu cheguei em casa, eu abri a palavra de Deus e fui no texto bíblico de Mateus, onde Jesus fala essas palavras, e fui meditar sobre esse texto. Então eu quero convidar você para lermos aí Mateus capítulo 24, a partir do verso 1. Estou lendo aqui na versão NVI. É o sermão escatológico de Jesus. Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados,
trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Os versículos 12 e 13, na versão corrigida e fiel, Almeida corrigida e fiel, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Meus amados, em primeiro lugar, a palavra de Deus aqui, ela está falando que Jesus está tendo um diálogo com os discípulos. Jesus não está falando para uma multidão. Jesus não está falando para pessoas descrentes. Jesus está falando para os seus seguidores. E falando para os seus seguidores, na verdade, os seus seguidores que provocam essa conversa ao apontar as construções do templo. E Jesus os chama e fala, começa a falar sobre o que aconteceria no final dos tempos, e os discípulos, então, em particular, diz a palavra, perguntam a ele: qual é o sinal da tua vinda e do final dos tempos? É uma conversa particular. É uma conversa entre pessoas que tinham um relacionamento com Jesus. E Jesus começa a falar com eles. E quando ele chega aqui nesse versículo 12, ele vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra muitos é a palavra grega polos. Essa palavra, ela pode ser traduzida tanto como sendo muitos, também como sendo a maioria. Aliás, em algumas versões da Bíblia você vai encontrar esse versículo dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor da maioria esfriará. Quem é a maioria? Quem são os muitos? Aqui a que Jesus está se referindo. Jesus não está falando das pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Jesus não está falando de descrentes. Lembrem, a conversa dele era com os discípulos. A conversa dele é sobre os crentes em Jesus. Jesus está falando dessas pessoas, de nós. Ele está falando: olha, fiquem atentos para que ninguém os engane. Ele vai descrevendo tudo o que vai acontecer com os crentes. Ele diz: olha, vocês serão entregues, vocês serão perseguidos, muitos de vocês se escandalizarão. E ele vai dizer: e o amor de muitos esfriará. Ele não está falando de descrentes, porque quem não teme a Deus, o amor por Deus já é frio, já não tem compromisso. Ele está falando daqueles que um dia amaram o Senhor, daqueles que um dia foram apaixonados pelo Senhor, daqueles que um dia caminharam fervorosamente com Cristo. Mas por alguma razão, o amor deles esfriou. Eu fiquei pensando sobre várias pessoas que tiveram o seu amor por Cristo esfriando. Aliás, a palavra que o amor usada é a palavra agapau, é a palavra que fala desse amor que nós devemos ter pelo Senhor. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? É essa a palavra que ele usa. Pedro, tu me agapau, você me ama com o amor que é devido a mim? Então Jesus está dizendo aqui, o agapau das pessoas, esse amor ágape, ele vai se esfriar. Ele está falando do amor que um dia esteve vibrante no coração dos crentes. E quando você pensa nessa palavra muitos polos, se eu digo assim: houve um terremoto na Turquia e muitas pessoas morreram, eu estou falando de uma grande quantidade, não sei um número preciso. Mas essa grande quantidade, em relação à população de toda a nação, pode representar um grupo pequeno. Mas se eu digo a maioria,
houve um terremoto e a maioria das pessoas morreu. Eu estou falando de uma quantidade enorme. Então, o contexto da palavra muitos vai definir o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus fala assim, olha, estreito é o caminho e apertada é a porta, e poucos são os que passam por ela. Mas largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ela. Jesus está fazendo um contraste ali entre a maioria e a minoria. E como tem muitos versículos, tem muitas versões que vai dizer assim, o amor da maioria esfriará. Vocês já pararam para pensar o que significa isso? Se nós olharmos para o nosso grupo aqui, para a nossa congregação, e a gente ouvisse uma declaração dessa, olha, nos últimos dias, nos últimos tempos, um dos sinais que está chegando o fim dos tempos, é que o amor da maioria aqui, o amor por Deus da maioria de vocês vai esfriar. Se você ouvisse o Senhor Jesus falando essas palavras, o que você sentiria? Você ficaria pensando, puxa, será que o meu amor pelo Senhor vai esfriar? Isso não deveria gerar uma preocupação, uma revelação, uma reflexão na nossa vida? Porque Jesus falou isso, ele está falando sobre os crentes. Ele está dizendo, nos últimos dias, o amor de muitos, ou o amor da maioria, vai esfriar. Hoje nós estamos aqui congregando juntos, adorando a Deus, mas pode ser que daqui a um tempo você já não veja mais um irmão querido, uma irmã querida que estava aqui um dia fervoroso, cheio de alegria, louvando a Deus. Por quê? Porque o amor esfriou. Então, queridos, quando Jesus descreve que haverá guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, haverá terremotos, haverá peste, é preciso que essas coisas aconteçam. O que nós identificamos pela palavra de Deus, aquilo que Jesus falou lá mais de 2000 anos atrás, ele estava apontando precisamente para os dias que nós estamos vivendo. Porque tudo aquilo que ele declarou são os fatos, os eventos que estão diante de nós, que estão nos noticiários. E entre as coisas que ele declarou que aconteceria, ele diz, o amor da maioria esfriará. Então, eu concluo que nós estamos vivendo a era do gelo, a era do esfriamento do amor, a era do congelamento do amor. E eu fiquei pensando, o que tem causado o esfriamento do amor das pessoas? O próprio versículo 12 de Mateus 24 vai nos responder. Diz assim, e por se multiplicar a iniquidade. Essa palavra iniquidade, outras Bíblias traduzem como maldade. Eu não gosto da tradução maldade, porque quando você ouve a palavra maldade, você pensa, não, eu não sou uma pessoa má. Eu não pratico maldade. Então você nunca vai sentir um risco de estar incluído nesse grupo da maioria que esfriou. Mas a palavra original é a palavra anomia. A palavra anomia é formada de um prefixo a, que é um prefixo de negação, significa sem. E mais a palavra grega nomos, que significa lei. Então, sem lei. Jesus está dizendo que nós chegaríamos a um tempo onde haveria uma mentalidade de desprezo à lei, de desprezo aos mandamentos, de desprezo às instruções, aquilo que é a vontade de Deus. Haveria um crescimento de uma cultura entre os crentes, onde eles iriam relativizar os mandamentos do Senhor, e eles começariam a fazer concessões e a desprezar. Esse é o tempo da anomia, ou da iniquidade, da multiplicação de uma cultura, a cultura do nada a ver. Não tem nada a ver, dá nada. Eu posso ficar com essa pessoa aqui, dormir com essa moça.
tem problema, não precisa ser casado. Isso é uma coisa normal. E aí a gente vê uma cultura dessa acontecendo na igreja. Não tem problema nenhum. O que é isso? Anomia. Desprezo à orientação da palavra de Deus. A pessoa mente para se dar bem, a pessoa faz ali uma manipulação de uma situação. A pessoa se acostuma a colocar os olhos naquilo que não é bom. A pessoa começa a ter algumas práticas que revelam um padrão de comportamento que pouco a pouco vai desprezando, deixando de lado aquilo que é a vontade de Deus. Mas ele continua vindo na igreja, ela continua congregando, ela continua participando dos cultos, louvando, adorando a Deus, ela continua tendo relacionamento com os irmãos, mas a sua vida, as suas escolhas, pouco a pouco ele vai fazendo concessões. Ela diz, não tem problema nenhum, imagina que Deus se importa com isso. Anomia. Sabe qual que é o perigo do tempo da anomia ou do esfriamento? Jesus falou assim, por causa da multiplicação dessa cultura, desse pensamento de desprezar a minha vontade, isso vai causar um efeito no coração das pessoas. As pessoas vão começar a perder o amor, o coração vai esfriando. Veja que é um processo, porque a palavra esfriar, o verbo grego é psorro, e esse verbo significa, é como uma brisa suave, que vai soprando, e soprando, e soprando, e pouco a pouco a temperatura do ambiente vai baixando. Não é que você amanheceu, acordou e disse, hoje eu vou buscar uma forma de me desviar da vontade de Deus. Hoje eu vou fazer alguma coisa para deixar os caminhos de Deus e me tornar uma pessoa fria na fé. Não acontece assim com ninguém, mas como a brisa suave que vai soprando e vagarosamente vai baixando a temperatura, assim as suas escolhas, essa cultura de anomia, de viver desprezando aquilo que a palavra de Deus declara que não é que nós não deveríamos fazer, quando nós desprezamos essas instruções, vivemos fora da lei de Deus, pouco a pouco nosso coração vai esfriando. Você toma uma atitude que não agrada a Deus, mas ainda assim você vem ao culto, você adora ao Senhor, e você chora, e você se emociona, e você agradece a Deus, e você louva e adora com sinceridade de coração, mas aí depois você pratica um outro ato, e uma outra atitude, no teu palavreado, às vezes em piadas sujas, numa linguagem imprópria, em conversas inadequadas, são coisinhas pequenas, mas pouco a pouco é como essa brisa que vai esfriando o amor no teu coração, e quando o tempo passa, você nem percebeu, você já está frio, o teu amor pelo Senhor já esfriou. O problema, queridos, é que nem todo mundo cujo coração já esfriou percebeu que se encontra nesse estado de era do gelo. Às vezes a pessoa ela pensa que ela está fervorosa, que ela está vivendo bem, que ela está tranquila, que ela está fazendo aquilo que deveria ser a vida de um verdadeiro homem e mulher de Deus, e na verdade ela está fria espiritualmente. E Jesus vai denunciar isso à igreja de Éfeso, quando diz assim, tenho porém contra ti isso, que abandonaste o teu primeiro amor. Se você for ver os elogios que o Senhor Jesus tece à igreja de Éfeso, ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua dedicação, o teu empenho, e vai falando um monte de coisa, coisas boas. Mas aquela igreja entrou na era do gelo, esfriou. E
E aí, quando a gente abre em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo também vai escrever sobre os últimos dias. E a semelhança do que Jesus falou em Mateus 24, Paulo vai trazer um raio-x de como será o perfil dos crentes dos últimos dias. Não de todos os crentes, mas ele vai dizer, muitos daqueles que um dia temeram e andaram em fervor, em amor pelo Senhor, muitos estarão dessa forma. E ele vai descrevendo. Verso 1, os homens serão egoístas. Paulo está falando dos crentes, porque quem não tem Jesus já é egoísta por si. Ele está falando do que as pessoas vão se tornar. Aqueles que não eram, o que vão se tornar? Os homens serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo o quê? A aparência de piedade. Paulo está dizendo aqui que as pessoas vão ter todo um estereótipo de um crente, de uma vida comprometida com o Senhor. A aparência dele, talvez o palavreado dele, vai dar a impressão, poxa, que pessoa comprometida com Deus, mas a vida, o coração vai revelar uma outra coisa. Ele diz, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Se a gente fosse ler esse versículo, usando aqui os adjetivos contrários ao que está escrito aqui, lendo como as pessoas eram antes do final dos tempos, nós encontraremos o seguinte: os homens são altruístas, os homens não são amantes do dinheiro, os homens são humildes, os homens abençoam, os homens serão obedientes aos pais, serão gratos, os homens viverão uma vida piedosa, os homens serão comprometidos com sua família, os homens terão um coração facilmente acessível à voz do Espírito Santo, os homens serão comprometidos em sempre falar a verdade, os homens vivem com domínio próprio, que é o fruto do Espírito, os homens serão pessoas bondosas, inimigos do mal, os homens serão leais, os homens serão prudentes, os homens terão um amor pelo Senhor acima de qualquer coisa, os homens serão verdadeiramente piedosos. Esse era o quadro, o que se esperava que um homem e uma mulher de Deus fosse. Mas Paulo está dizendo, não vai chegar ao final dos tempos e eles vão se tornar assim. Quando você ouve essa descrição de Paulo, isso não traz um temor no teu coração? Sabe por quê, queridos? Porque hoje eu estou aqui no púlpito de uma igreja como pastor pregando, mas eu conheço colegas de ministério que um dia também foram tremendamente, poderosamente usados por Deus, que até levaram muitos a Cristo e hoje estão afastados. Talvez você conheça alguém que um dia estava na igreja com você, congregando, e hoje está desviada, está andando por caminhos terríveis. E eu fico pensando, quais são os cuidados que eu devo ter diante dessas declarações que Jesus traz para nós sobre como os crentes serão nos últimos dias, o que acontecerá com os crentes. A verdade é que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos na era do gelo. E o que nós temos que refletir é quais são os cuidados que nós devemos atravessar essa era do gelo, igual estava lá o Manfred, o Diego, o Cid e os outros atravessando ali as geleiras, lutando para se manter vivos. Quais são os cuidados que nós temos que ter para atravessarmos essa era de esfriamento espiritual, nos mantendo fervorosos? Porque a palavra de Jesus ali no final do texto que nós lemos diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Há um alerta, há um chamado à perseverança. Perseverança de quê? Perseverança no amor fervoroso, perseverança no compromisso com Deus, perseverança numa vida de lealdade, de fidelidade, perseverança numa vida de santidade, perseverança numa vida de temor do Senhor. Nós somos convocados, igreja, nós, eu e você, somos convocados para perseverarmos até o último dia da nossa vida, até o dia em que o Senhor Jesus vier buscar a igreja a caminhar em fé, em lealdade, em santidade. A palavra de Deus é clara, porque se Paulo está dizendo aqui, os homens se tornarão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, a palavra do Senhor vai dizer, aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Não há como você conciliar as coisas. Não há como você dizer, eu quero servir a Deus, ter um compromisso, viver uma vida de santidade, ser fiel ao meu Deus, amando o sistema desse mundo, as propostas desse mundo, os convites desse mundo, os prazeres desse mundo. Queridos, não há como. Talvez essa não seja uma pregação tão popular, talvez essa não seja uma pregação tão atrativa, talvez essa não seja uma pregação tão agradável aos nossos ouvidos, mas é a realidade. Nós estamos na era do gelo, nós estamos num tempo de esfriamento. Nós estamos vendo pessoas dia após dia abandonando, deixando os caminhos do Senhor, apostatando da fé. Pessoas que um dia foram fervorosas dizendo, não, eu não creio mais dessa forma. E quando a gente pensa quais são os cuidados que nós temos que ter para atravessar essa era do gelo. Eu lembro que na época da pandemia, quando se tornou cada vez mais conhecidos dados de pessoas morrendo por causa da pandemia, um temor muito grande veio sobre a população mundial, veio sobre os países, e medidas de cuidado, de prevenção, começaram a ser implementadas, sobre higienização, sobre o uso de máscara, sobre circulação, sobre aglomeração de pessoas, enfim, uma série de medidas, tudo com um fim: evitar a morte, evitar a contaminação e, por fim, a morte. E as pessoas se submeteram a isso porque estavam apavoradas, com medo de morrer. Mas aqui Jesus está trazendo um alerta muito mais sério do que uma pandemia do Covid. Ele está dizendo, olha, nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. E aqueles que deixaram seu coração esfriar, esses não serão salvos. Porque a salvação está diretamente vinculada à perseverança, a uma vida de lealdade, de santidade, de temor do Senhor. Então nós precisamos ter cuidado, porque estamos vivendo essa era do gelo. E eu queria aqui mencionar para você rapidamente 3 cuidados importantes que nós precisamos tomar. Primeiro cuidado: cuide da sua comunhão com Deus. Nós precisamos, cada um de nós, individualmente, estarmos alertas, compreendendo o perigo desse tempo que nós estamos atravessando. Estamos conscientes de que é uma era de esfriamento, é uma era do gelo onde as pessoas estão abandonando os caminhos do Senhor. E o que eu tenho que fazer para eu não me perder nesse esfriamento, para não ter o meu coração congelado? Veio um temor do Senhor sobre a minha vida. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. O que a palavra de Deus está dizendo? Olha, se você pensa que você está vivendo uma vida de compromisso com Deus, de fidelidade a Deus, presta atenção. Cuide para que você não caia. Se Jesus está dizendo cuide para que você não caia, é porque é possível cair. Não é verdade, irmãos? É possível cair. É possível você estar de pé hoje e amanhã você cair. Não é a vontade de Deus, mas é possível. Cabe a nós nos mantermos de pé diante do Senhor. E o problema é que pode haver alguém achando que está firme quando na verdade já esfriou. Essa é a operação do engano. Então eu queria te dar 2 dicas para você cumprir esse primeiro cuidado sobre a tua vida, sobre o teu coração. Primeira dica: não despreze as disciplinas espirituais.
Seja uma pessoa diligente, seja uma pessoa comprometida todos os dias, ter o teu tempo de comunhão com o Senhor. Separe um tempo para você meditar na palavra de Deus, para você orar, para você adorar. Separe períodos para você declarar um jejum na sua vida e buscar mais a Deus. Se comprometa a congregar, a vir para a igreja, adorar junto com os santos. Tenha uma atitude de constante adoração a Deus. Tenha uma atitude de gratidão a Deus. Fuja daquilo que é mal. Vire os seus olhos daquilo que não agrega. Saia do meio de conversas. Porque Paulo vai dizer sobre essas pessoas do final dos tempos, ele vai dizer assim, não se associe com essas pessoas. É uma instrução bíblica. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, cuide da sua vida espiritual, não negligenciando essas disciplinas que são importantes. Como é que está a tua vida com Deus, meu irmão? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu amor? Você está vivendo uma vida fervorosa? Você está vivendo uma vida apaixonada? Você está cultivando um estilo de vida de adoração, de gratidão a Deus? Você está vivendo uma vida com compromisso de santidade, de buscar conhecer a vontade de Deus, como diz Efésios capítulo 5, que não viver de uma forma insensata, mas buscar entender qual é a vontade de Deus. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu dia a dia? Você separa tempo para dormir todos os dias, com certeza. Você separa tempo para se alimentar todos os dias, com certeza. Talvez você separe tempo todos os dias para assistir televisão, para usar as suas redes sociais. Você separa tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para orar, para adorar a Deus. O quanto essas disciplinas significam uma prioridade para você. Eu quero te dizer que para que você se mantenha de pé, com o teu coração aquecido, você não pode desprezar essas disciplinas. Um outro conselho em relação a isso, a você cuidar da tua comunhão com Deus, busque pessoas maduras, piedosas, e cultive uma vida de prestação de contas com ela. O que eu quero dizer com prestação de contas? Tem uma pessoa que você pode abrir o seu coração e dizer, olha, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou enfrentando essa luta, você poderia orar por mim, abrir o seu coração e deixar a pessoa falar ao teu coração. Porque às vezes você está trilhando caminhos, você está fazendo escolhas que você acha que está tudo bem na tua vida com Deus, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus que ama você e se importa com você, se você der liberdade para que essa pessoa diga, olha, tome cuidado com esse caminho que você está seguindo, tome cuidado com essa escolha que você está pensando. Queridos, às vezes nós vemos, a pessoa estava caminhando com Deus e o inimigo coloca uma cilada, um laço. O apóstolo Paulo vai dizer as astutas ciladas. Uma cilada já é uma astúcia, mas ele faz questão de usar uma forma redundante para enfatizar o perigo que está diante de nós, as astutas ciladas do inimigo. E de repente a pessoa estava bem na sua caminhada com Deus e uma cilada, uma proposta, entra ali no caminho dela e ela morde a isca. E quando ela menos espera, ela esfriou na fé. Então tem uma pessoa para te abrir os olhos, para te dar um feedback, para dizer, olha irmão, cuidado com isso aí. Se exponha num bom sentido, né? Se permita haver essa prestação de conta na tua vida. Segundo alerta. Então, primeiro você tem que estar bem. Esse alerta aqui é aquele alerta como das companhias aéreas, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Põe a máscara primeiro em você e depois na pessoa que está do seu lado que precisa de ajuda. Você precisa estar bem. Você precisa estar garantida a sua saúde, a sua sobrevivência, a sua condição de fervor espiritual para você poder ajudar outros. Porque se você estiver fraco, se você estiver debilitado e for buscar ajudar outros, é capaz que o outro vai te puxar
para uma situação que ele está e você se perder junto. Segundo alerta, agora que você está cuidando de você, que está mantendo o fervor espiritual, vida com Deus, santidade, temor do Senhor, compromisso, paixão pelo Senhor, cuide da comunhão de sua família com Deus. Amplie esse cuidado para além da sua pessoa e olhe para os seus filhos, olhe para a sua esposa, olhe para os seus pais, olhe para os seus sobrinhos, olhe para os seus netos, se importe com a sua parentela. Abra em Lucas 17, 26 a 36. É o texto no Evangelho de Lucas, onde Jesus também está falando sobre o final dos tempos. E nesse sermão escatológico de Jesus, ele vai falar sobre duas famílias, como exemplo. E eu comecei a pensar na realidade daquelas duas famílias, o que aconteceu com aquelas famílias. Porque nós estamos vivendo a era do gelo e nós temos a nossa família. Eu fiquei pensando, o que vai acontecer com minha família? Eu tenho minha esposa, eu tenho duas filhas, eu tenho meus sogros, eu tenho meus sobrinhos, eu tenho meus cunhados, eu tenho um irmão. O que vai acontecer com essas pessoas? Eu comecei a pensar sobre minha família, queridos. Eu oro pela minha família, eu oro pela minha parentela. Mas me veio esse temor quando eu olhei para esse texto. Diz assim, Lucas 17, 26, assim como foi nos dias de Noé, que é a primeira família, Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu com Noé? Ele vai dizer, o povo vivia comendo, bebendo, casando, sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Vamos lá. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló, aqui a segunda família de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Assim exatamente acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Então Jesus começa a revelar aqui o impacto que teve na família de alguém durante um juízo de Deus que veio, apontando para aquilo que vai acontecer com relação aos crentes dos últimos dias. E aqui tinha uma família, a família de Ló, e Jesus está dizendo, olha, lembre do que aconteceu com a mulher de Ló. E ele vai seguir dizendo, quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntos. Uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Então Jesus está dizendo, imagina um casal que os dois iam na igreja e de repente um foi arrebatado e o outro ficou. Por quê? Porque um coração esfriou. O outro se manteve fervoroso. Duas pessoas estavam trabalhando juntas, as duas serviam a Deus, uma foi levada e a outra foi deixada. Por quê? Porque houve o esfriamento. Agora, abra rapidamente comigo aí em Gênesis capítulo 5. Vamos falar rapidamente sobre a família de Noé. Gênesis capítulo 5. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém depois que gerou a Lameque, só uma observação, Lameque é o pai de Noé. 782 anos depois que o pai de Noé nasceu, Matusalém, o avô de Noé, viveu ainda 782 anos e diz, e gerou filhos e filhas. Quem são esses filhos e filhas? São os irmãos e irmãs de Lameque. Portanto, são os tios e tias de Noé. Quantos tios e tias Noé teve? 782 anos. Quantos filhos e filhas foram gerados? A Bíblia não diz, mas eu imagino que foram muitos. Talvez mais de uma centena. Muito bem. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Viveu Lameque, aqui o pai de Noé, viveu Lameque 182 anos e gerou um filho a quem chamou Noé. Depois que ele gerou Noé, olha só o que diz. Aí falou, e ele nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois dos dias de Noé, depois que gerou a Noé, 595 anos. E teve filhos e filhas. Quem são esses filhos e filhas que Lameque teve além de Noé? São os irmãos e irmãs de quem? De Noé.
e 95 anos tendo filhos e filhas. Quantos irmãos e irmãs Noé teve? 595 anos. Desses irmãos e irmãs de Noé, quantos filhos eles tiveram? Ou seja, quantos sobrinhos Noé teve? E aí, queridos, pensando nesse texto e olhando para o que a história diz, que entrou na arca somente Noé, sua esposa, seus filhos e a mulher dos seus filhos. Eu te pergunto, onde estavam os tios, as tias, os irmãos, as irmãs, os sobrinhos, as sobrinhas de Noé no dia que o dilúvio veio? Se perderam. Quando você olha para a história de Ló, já acelerando aqui para a gente chegar ao final, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. As duas filhas já estavam com a mentalidade corrompida pelo estilo de vida sodomita, e então elas vão engravidam do próprio pai e geram 2 filhos, Amon e Moabe, que se tornaram inimigos de Israel. Então, praticamente, Ló perdeu a esposa e as filhas se corromperam com aquele pensamento que era vigente. Então eu fiquei pensando sobre a minha família, porque a minha família está junto comigo nesses últimos dias, nessa era do gelo, e nós estamos atravessando essa era do gelo juntos. Eu fico pensando nelas, eu fico pensando na minha esposa, eu fico pensando nos meus sogros, eu fico pensando nos sobrinhos, e o meu coração fica apreensivo dizendo: Senhor, quantos deles, quem deles vai cruzar a linha de chegada juntamente comigo? Quem deles vai permanecer fiel até o fim? Quem deles vai entrar na arca junto? Quem deles vai permanecer com o coração fervendo de amor pelo Senhor? Ou quem deles vai esfriar na fé, vai se deixar seduzir pelas coisas do mundo e vai perecer? Eu me preocupei, eu comecei a orar mais intensamente, clamar a Deus. Então, sobre esse alerta, eu quero dizer a você, o quanto você tem conversado com os seus, com a sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com os seus pais, com seus tios, com seus sobrinhos, com seus netos, com aquelas pessoas da tua parentela que você ama, o quanto você tem conversado com elas sobre esse alerta de Jesus que nós estamos vivendo nos últimos dias, da importância de viver uma vida de temor do Senhor. Faça isso, tenha um compromisso. Ore por eles, jejue por eles, pregue a palavra com eles, chame-os para conversar sobre isso, alerte-os, mesmo que você seja tido como chato, como um cretão, como aquela pessoa que só fala disso, mas alerte-os, porque Noé, cada martelada que ele dava na construção daquela arca, era um alerta para a população daquele tempo, dizendo: o juízo de Deus está às portas. Alerte, faça o que for possível. É melhor você ser chato e cruzar a linha de chegada com aqueles que você ama, mas eles também serão alcançados, do que você se omitir, querer ser politicamente correto, ser bonzinho, e ver a tua parentela se perder. E um terceiro alerta que eu quero deixar aqui para a igreja, queridos. Além de você cuidar da sua vida, e se importar pela vida da sua parentela, se dispõe a ser canal de Deus para resgatar a outros. Nós precisamos ter um coração de compaixão, de buscar os perdidos, de buscar aqueles que abandonaram, que se desviaram da fé. 2 Timóteo capítulo 2, versos 24 a 26 diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. A palavra de Deus está dizendo que, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar qualificados, aptos, treinados, conhecedores da palavra, com o domínio do Espírito Santo, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ajudar, trazer as pessoas que seguiram por um caminho de insensatez, que caíram em armadilha, estão aprisionadas pelo diabo, tirá-las dessa armadilha e trazerem-nas de volta para a comunhão com Deus.
Porque um dia você foi alcançado pelo Evangelho, pela graça de Deus. Alguém um dia foi canal de Deus na sua vida e você conheceu a Jesus. E graças à instrumentalidade dessa pessoa, hoje você está aqui adorando a Deus. Mas há muitos lá fora que talvez estão afastados, desviados, precisando também de um instrumento de Deus, de um canal de Deus para que traga essa pessoa de volta à comunhão com o Senhor. Então, queridos, esses são 3 cuidados, alertas que nós precisamos pensar, refletir todo dia, todo tempo, sobre essa era do gelo que nós estamos atravessando. Cuide da sua comunhão com Deus, se mantenha fervoroso, apaixonado pelo Senhor. Cuide da sua família, lute pela sua família, não perca ninguém da sua casa. Compartilhe o amor de Deus, chame as pessoas para conversar sobre isso. E em terceiro lugar, seja canal de Deus para alcançar aqueles que estão perdidos. Você entende esse alerta do Senhor Jesus? É para nós hoje, é para a igreja hoje. Precisamos disso. Se coloque de pé, vamos orar. Pai querido, a tua palavra foi pregada nessa manhã, um alerta muito importante. Talvez uma mensagem não tão popular, Senhor, mas uma mensagem tremendamente fundamental e necessária para esses dias, para essa era de esfriamento, para essa era do gelo. Nós não queremos perder os nossos, Pai, nós não queremos perder nenhum. Senhor, talvez olhando para a analogia daquele desenho infantil, em que aquele grupo de animaizinhos ali lutaram e se mantiveram juntos e venceram e superaram e nenhum deles se perdeu. Senhor, eu quero trazer essa aplicação para a igreja e orar para que o Teu Espírito Santo traga consciência em cada um de nós sobre a responsabilidade de cuidarmos com a nossa comunhão com o Senhor, de cuidarmos da nossa família e de sermos canal de Deus para alcançar aqueles que se perderam. Senhor, que o Senhor nos ajude a crescer, sendo uma igreja madura, comprometida com o Senhor. Não como uma igreja que esfriou, como uma igreja de Éfeso que ouviu da boca do Senhor: tenho porém contra ti isso, que abandonaste o teu primeiro amor. Aquece o teu amor, a chama no nosso coração, Pai, para que vivamos nesse compromisso com o Senhor e sejamos a igreja que vai cruzar aquela linha de chegada naquele dia, declarando como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, não neguei, não abandonei, não deixei, permaneci firme até o fim. Que cada um dos meus irmãos aqui, Pai, que juntos nós cruzemos essa linha de chegada, para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém.